Olá, olá, bom dia. Aqui é a Fernanda. Vão entrando, tô vendo aqui o pessoal chegando. Contem pra gente de onde vocês vêm, para a gente se sentir mais perto de vocês e lembrar o tamanho que o nosso país tem, esse orgulho que a gente tem de ser brasileiro. Opa, essa é a parte mais legal, ó, não dá nem para ler. Tanta, vai para o norte, vai para o sul, vai para o oeste, desce, sobe de novo. Bom dia, pessoal. Aproxeguem-se, encontrem um lugar gostoso para poder assistir a live. A gente está feliz demais. Hoje é o segundo dia do mês da carreira. Primeiro, deixa eu me apresentar. Sou Fernanda, gerente nacional de carreiras do nosso grupo. E a gente está feliz com o nosso mês da carreira. São 16 lives. Começamos ontem, batemos todos os recordes. Tiveram 8.000 pessoas que passaram pelas 3 lives. E além da gente ficar feliz de estar fazendo um trabalho bacana, a gente fica mais feliz ainda de ver quantos de vocês estão tendo oportunidade, interesse, de pensar na sua carreira, de entender o que está acontecendo. Então, a gente fica feliz da vida aqui. Estou falando em nome de um time que trabalhou um mês para isso acontecer. Essa live de hoje é uma live que foi uma das primeiras que a gente escolheu quando a gente estava montando as 16, que é a ansiedade no mercado de trabalho. A gente acha que a gente tem que trazer esse tema para confortar cada um de vocês. A gente sabe que, né, a pandemia já vai fazer quase 2 anos, a gente fica nesse vai, não vai, e as coisas estão complicadas, o mercado de trabalho mudou tanto, naturalmente, todos estamos muito ansiosos. Então, a gente fez essa live com o maior carinho para vocês. Para fazer ela acontecer, a gente chamou 2 feras do mercado. Primeiro, a Danilca, aqui que está olhando para a gente, que é a Head de Insights da Companhia de Talentos. A Companhia de Talentos é uma parceira nossa, faz o Jornada para o Futuro, a gente divulga várias vagas, a gente sabe o quanto que a Companhia de Talentos está antenada com o que está acontecendo no mundo. E a gente trouxe o nosso querido professor César, que já veio no ano passado e esse ano marca presença aqui de novo, que é o coordenador geral dos cursos de RH e secretariado executivo, além de ser coordenador do NAAP, o nosso núcleo de apoio psicopedagógico, que a gente sabe que também tomou tanto cuidado e cuidou tanto da gente durante esse período da pandemia. A ideia aqui é a Danilca começa, o professor César continua e a gente vai ouvindo vocês. Então, eu vou pedir, como o chat é muito animado, para quem quiser mandar pergunta, mandar nesse Q e A que tem aqui do lado, senão a gente não consegue ler. E a outra coisa vale 5 horas a C, e como disse ontem uma menina que eu achei muito bom, além das horas a C, o conteúdo é muito bom. Então, fiquem, não só pelas horas a C, que a gente sabe que todo mundo quer, mas também para vocês se desenvolverem. Então, estaremos por aqui, eu vou fechar minha câmera, a gente tem a nossa Super Kelly Soares aqui, nossa intérprete de Libras, que tem o fã-clube próprio dela aqui, e a gente vai fazer o exercício da audiodescrição. Eu comecei a falar e nem me descrevi. Eu sou Fernanda, eu tenho cabelo comprido, marrom, estou com uma blusa amarela e atrás de mim tem um fundo azul escrito mês da carreira, os dias e que vale 5 horas a ser. Então, obrigada a todos e Danilca, vamos nessa e bem-vindos a todos. Olá, gente, bom dia. Bom, sou Danilca, vocês podem me chamar de Dani, eu sou uma mulher branca, cabelo comprido castanho, estou com uma blusa preta, um brinco dourado, eu uso óculos, um óculos de armação marrom. Atrás de mim tem, na verdade, uma parede de madeira, mas ela está aqui meio nebulosa, que eu estou usando o recurso aqui do Zoom, tá bom? Primeiro, super obrigada aí, Fernanda, pelo convite. Eu acho que o tema realmente é um tema importante da gente trabalhar, da gente trazer aqui para discussão. É um tema cheio de tabus, então acho que é muito interessante que a gente possa cada vez mais falar sobre ele e trazer para uma conversa aqui com todo mundo. A proposta eu vou contar um pouco para vocês alguns dados, né? Eu acho que a ideia é que a gente possa estar todo mundo partindo do mesmo conhecimento, né? Do mesmo cenário, todo mundo entender aí que contexto a gente está vivendo, o contexto a gente está falando, e vou contar para vocês alguns dados e, obviamente, fiquem muito à vontade para fazer todas as perguntas, e aí também a gente poder falar um pouco de mercado, tudo que vocês tiverem de dúvida de empresas, enfim, que tratam sobre esse tema, vocês podem também ir colocando aí que a gente vai respondendo, tá? Bom, Fernanda falou já também, eu trabalho no Grupo Companhia de Talentos, que é uma consultoria que atua com recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas, né? E dentro da Companhia de Talentos, a gente tem uma preocupação
grande em trazer dados que ajudem a gente a entender a realidade que a gente vê, que a gente vive todos os dias quando a gente fala de recrutamento, de seleção e de desenvolvimento. E por isso a gente tem um estudo, né, que a gente trabalha com várias pesquisas e estudos, mas tem um deles que é mais conhecido, né, do mercado, que chama Carreira dos Sonhos. Carreira dos Sonhos esse ano completou 20 anos de pesquisa, e nesses 20 anos a gente já teve mais de 1.300.000 pessoas que participaram aí desse estudo. E a proposta da Carreira dos Sonhos sempre foi de entender a expectativa das pessoas com relação ao mundo do trabalho, né? Então, a gente entende um pouco dessas expectativas, e aí a gente também transforma isso em informação, em conhecimento, que ajude tanto a gente a falar com as empresas, do ponto de vista como elas estruturam os seus programas e processos seletivos, como que a gente ajuda as empresas a darem apoio para os profissionais e também até para que a gente possa dar apoio para as pessoas que participam desses processos falando de carreira, né? Então, a gente tem ali um olhar para a educação, para a carreira, que é muito importante e que está no nosso dia a dia. E, por isso, a gente sempre faz esses estudos tentando entender o que apoia as pessoas, o que faz com que as pessoas possam ter uma formação de identidade profissional mais fortalecida, como é que elas podem também fazer escolhas melhores, como que elas entendem o cenário do mercado de trabalho. Então, a gente trabalha muito forte com isso. E dentro da Carreira dos Sonhos desse ano, porque eu vou trazer para vocês alguns dados da Carreira dos Sonhos também, para que a gente possa, a partir disso, a gente trabalhou 2 grandes temas, né? Esse ano a gente contou com um pouco mais de 98 mil respondentes em todo o Brasil, e a gente trabalhou 2 grandes temas. A gente trabalhou senso de pertencimento e a gente trabalhou saúde mental, né? O senso de pertencimento, ele é essa sensação que a gente tem, né, a percepção de que a gente pode ser a gente mesmo. E aí a gente sempre traz para a realidade do mundo do trabalho, né? Então, a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode ser quem a gente é no ambiente profissional, né, nas empresas que a gente atua, expressar o que a gente acredita, as nossas paixões, as nossas preocupações, opiniões, sem ter medo de que isso, né, que a gente vai ter alguma repreensão por causa disso, que alguém vai fazer alguma crítica a partir do que a gente pensa e do que a gente é. E a gente entende, então, que esse senso de pertencimento ele envolve muito uma questão de valorização, de confiança, que é essencial quando a gente fala de mundo do trabalho por N aspectos, né? Mas além disso, né, além do papel do senso de pertencimento para fazer construir uma cultura organizacional mais positiva, o senso de pertencimento ele é importante também para construção de um futuro mais positivo, de um futuro mais inclusivo e também porque ele fortalece a percepção de uma vida mais significativa, né? Não só de uma vida mais significativa, mas ele tem impacto também no bem-estar, na saúde física e mental das pessoas. E aí que a gente colocou também o tema saúde mental, por isso que a gente liga muito, né? O tema desse ano foi senso de pertencimento e saúde mental, porque o senso de pertencimento ele apoia, ele colabora para que as pessoas também possam ter uma saúde mental de qualidade, porque a partir do momento que elas confiam no ambiente, nas pessoas que elas trabalham, elas também conseguem falar mais sobre temas que estão incomodando, né? Enfim. E as conversas que a gente vai ter hoje, né, os dados que eu trouxe para vocês hoje, eles falam muito sobre saúde mental, né? Então, por que a gente entende que isso é importante? Quando a gente fala do momento que a gente está vivendo, né? Então, a pandemia de Covid-19, ela não foi ela que gerou o cenário que a gente tem hoje de saúde mental. Na verdade, esse cenário ele já vem aí sendo um cenário bem desafiador já faz alguns anos, mas certamente ela intensificou alguns aspectos, né? Mas o que eu acho que é interessante, do ponto de vista da gente entender, da gente prestar atenção aqui, é um pouco desse todo, né? Quando a gente fala da saúde mental no mundo, da saúde mental no Brasil, a gente vive um desafio gigantesco, né? Então, eu vou focar um pouco no Brasil, obviamente, né, para que a gente possa também entender um pouco do que é mais comum para a gente, do que a gente vive. Então, quando a gente fala, a Organização Mundial de Saúde, ela tem alguns estudos sobre saúde mental, e quando a gente olha, né, o Brasil, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, nos dados de 2019, a gente tinha lá 9,3% dos brasileiros
sofriam de transtorno de ansiedade, né? E é quase o triplo da média mundial, né? Quando a gente fala de estresse agudo, né, que as pessoas conhecem também como burnout, nós somos o segundo país do mundo em número de pessoas afetadas pelo estresse agudo, né? E o pior, não só ser o segundo país do mundo, mas entre as pessoas que têm burnout, 92% dessas pessoas, elas continuam trabalhando. Então, elas não estão afastadas para poder se reorganizar, elas continuam no mesmo looping ali de trabalho. E quando a gente fala de depressão, a gente ocupa o 5º lugar no ranking mundial, né? E se a gente olhar só para a América Latina, a gente passa a ocupar o 1º lugar no ranking mundial. Então, quando a gente fala de saúde mental, né, a gente precisa entender que a gente tem um desafio grande aqui para a gente tratar, o que não significa que não seja possível, né? Eu acho que existem várias coisas que podem ser feitas para isso, mas é importante da gente entender esse momento que a gente está vivendo, né? E, além disso, né, além dos dados da Organização Mundial de Saúde, eu vou trazer um pouco para vocês o dado do Carreira dos Sonhos, porque fala exatamente com o público, quando a gente fala de profissionais, né, estudantes, a gente tem um recorte específico de jovens, quando a gente fala de estudantes e recém-formados, né, e os dados da pesquisa mostram para a gente que 58% das pessoas que participaram, lembra que eu falei que esse ano a gente teve quase 98 mil respondentes, desses 98 mil, 76 eram jovens, né? São jovens. E daí, desse público, a gente está falando que 58% disseram que em algum momento eles tiveram um transtorno emocional, têm ou tiveram um transtorno emocional, e desses, 84% deles disseram que tiveram ansiedade, né? Então, para a gente sempre acende uma luzinha aqui para a gente começar a olhar como a gente olha, como que a gente apoia as pessoas nesse processo de pensar saúde mental, de cuidar da sua saúde mental, não só da saúde física, né? Tem outro dado também que eu acho que é importante trazer para vocês. A gente fez em 2019, a pesquisa é feita já há 20 anos, né? Todo ano a gente faz a pesquisa. Em 2019 a gente fez uma pergunta sobre a frequência com que as pessoas sentiam algumas emoções, como alegria, tristeza, preocupação, ansiedade, apatia, né? Então a gente fez algumas perguntas ali, e a gente viu que de 2019 para 2021 a gente teve um aumento em algumas dessas emoções que queria trazer aqui para vocês. Então, em 2019, a gente tinha 52% das pessoas que disseram que elas sentiam com frequência, né? Sempre ou frequentemente, elas sentiam ansiedade. Em 2021, esse índice foi para 71%. Né? Em 2019, a gente também tinha lá 46% das pessoas diziam que se sentiam preocupação, sempre ou com frequência, tá? E agora, esse ano, esse índice também foi para 71%. O que eu acho que é legal da gente olhar aqui? Gente, nenhuma dessas emoções, ansiedade, preocupação, tristeza, por si só, elas são negativas, tá? Na verdade, elas fazem parte do ser humano e elas são importantes. A ansiedade, por exemplo, e a preocupação é importante para que a gente possa caminhar, para que a gente possa enfrentar os desafios, para que a gente possa, né, andar para frente. Então, eu ficar preocupada, porque eu quero trazer para vocês uma discussão boa, porque eu quero trazer números, dados, que embasem o que eu estou falando, essa preocupação é importante, porque é isso que faz eu buscar, eu me preparar, né? Então, ela por si só, ela nunca é negativa. Ela se torna uma preocupação, né? Um ponto aqui de atenção, principalmente quando a gente fala da ansiedade, ela se torna um ponto de atenção quando as pessoas dizem que elas sentem sempre ou frequentemente, quer dizer, você passar a maior parte do seu tempo com essa ansiedade que não te permite, muitas vezes, caminhar para frente, que te faz paralisar, é isso que aí a gente precisa começar a olhar com um cuidado especial, tá? Mas não é puramente porque eu me senti ansiosa, porque eu estou preocupada, que isso é um problema. De novo, não é.
né? Então, acho que a gente precisa começar também a fazer mais essas conversas, essas discussões, para a gente conseguir identificar quando é que aquilo se torna um desafio, um problema para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa carreira, tá? E quando, na verdade, ele é só um momento, ele é transitório, né? Então, acho que é um ponto da gente trazer aqui importante. E uma outra questão que eu acho que é bom a gente colocar aqui na nossa conversa é o quanto também, né, essas emoções todas, elas fazem parte da gente, e o preocupante é quando a gente não tem com quem conversar sobre isso, ou quando a gente passa sozinho por essas situações. Por isso que a gente acha muito importante começar a trazer essas discussões cada vez mais para todo esse universo que envolve o mundo do trabalho, né? Então, quando a gente fala de toda a formação, então, quando a gente fala de poder trazer esse olhar, essas conversas para dentro das universidades, para dentro das empresas, é muito importante, porque a gente ninguém aqui é só profissional, é só estudante, né? Então, a gente está o tempo inteiro, a gente está como único, né, em todos os espaços. Então, a gente precisa sempre trazer essas conversas para esses ambientes, né? E ainda dentro disso, quando a gente fala, né, do mercado de trabalho, eu acho que eu quero sempre trazer muito esse olhar para dentro do mercado de trabalho, por que a gente considera importante colocar essa discussão dentro das organizações, né? Então, primeiro porque esse não é um problema novo, né? As empresas elas já vêm acompanhando a questão de saúde mental, já era uma preocupação para profissionais que atuam principalmente na área de recursos humanos, e que veio se intensificando nos últimos anos, e claramente pós-pandemia, né? Isso acabou ficando ainda mais durante a pandemia, isso ficou ainda mais visível, mas é um tema que precisa ser discutido, sim, no ambiente profissional, porque quando a gente olha os principais gatilhos ali que fazem com que as pessoas tenham, às vezes, alguns transtornos, eles têm a ver com o ambiente profissional, né? Uma vez que nós somos uma sociedade centrada no trabalho, então, obviamente, que o trabalho ele ganha um peso, ele tem um peso na nossa vida bastante significativo. E quando a gente olha, né, tem uma pesquisa da Mercer, que é uma consultoria focada ali em questão de saúde, e eles apontam que os principais aspectos que envolvem, né, que são gatilhos ali para alguns transtornos, tem a ver com carga de trabalho elevada. Então, quando a gente acaba trabalhando muito tempo, né, então e às vezes uma carga de trabalho que vai além do possível, né? Quando a gente fala de tarefas inadequadas, né? Então, por exemplo, quando a gente atua né? A gente tem uma formação, a gente tem lá um preparo, mas a gente está fazendo algumas atividades que exigem além do que aquilo que a gente está preparado, né? Quando a gente não tem clareza, definição sobre os objetivos da organização, né? Quando a gente tem uma comunicação que não é eficaz, então com a liderança, muitas vezes que traz uma comunicação que é dúbia ou que as pessoas não têm apoio, então isso também pode ser um gatilho. A má gestão e mudanças, principalmente a gente vive um mundo hoje cheio de mudanças, a toda hora a gente está tendo alguma transformação, e se dentro da organização essas transformações, essas mudanças não são bem geridas, isso pode gerar alguns impactos, né? E a questão também, obviamente, do ambiente de trabalho que não seja positivo, né? Um ambiente com bullying, com assédios, também ele acaba impactando muito dentro desse cenário. E, além disso, né, então, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa olhar para isso porque é importante para as pessoas e também é importante para o negócio, né? Então, se a gente está dizendo que tudo isso pode impactar, a gente também tem vários índices que mostram o quanto esses impactos, né, o quanto as pessoas, quando elas não estão bem, quando elas não estão conseguindo trabalhar, o impacto que isso tem no negócio, o impacto que isso tem na própria construção de carreira, no desenvolvimento da carreira das pessoas e também no desenvolvimento do negócio. Então, isso, né, eu acho que tem um ponto importante, que as empresas elas já começam a entender cada vez mais isso. De novo, com a pandemia, o tema veio à tona, não é um tema que foi a pandemia que gerou, mas ele começou a vir muito mais à tona, né, a discussão, e dentro das organizações a gente vê também um pouco de tudo, gente. A gente tem diferentes empresas com diferentes maturidades, algumas muito no início, outras que já estão mais avançadas, mas elas têm feito ali, experimentado algumas ações. Algumas com ações paliativas, com ações pontuais, outras que conseguem trazer de uma maneira mais estratégica, de uma maneira
estratégica, quando eu digo um pouco mais amplo, né, com um plano para ir pensando em diferentes movimentos, em diferentes perfis. Então, acho que isso é interessante da gente observar. E quando a gente fala de empresas, quando eu falo de ações paliativas, né, pontuais, a gente tem desde empresas que estão começando não só a oferecer benefícios, que tenham lá a relação, ofereçam a terapia, que ofereçam outros cuidados, mindfulness, outras ações que podem ajudar, né, cada um com o seu perfil, usando as ferramentas que melhor cabem para si, mas também algumas coisas um pouco maiores, né? Então, pensando um pouco, reduzir quantidades de reuniões, reduzir quantidades, horário de trabalho mais flexível, onde as pessoas conseguem montar um pouco mais de acordo com o seu, né, com o seu perfil, com as suas necessidades. Então, a gente já vê algumas empresas nesse movimento, mas, de novo, ainda muito pontual, e não tanto focado na transformação de uma cultura organizacional, porque aqui o que a gente percebe é o quanto é importante para as organizações fazerem essa mudança cultural, né? Então, a gente precisa trazer o tema para discussão, a gente precisa ter esses cuidados todos quando a gente fala aí de saúde mental, e sendo uma preocupação da liderança, sendo uma preocupação dos colegas, sendo uma preocupação do RH, né? Mas então ele se torna aí essencial ter esse tipo de abordagem e não puramente algumas atividades e práticas para darem conta ali de pedacinhos do problema que muitas vezes é maior, né? E aí, por fim, até antes de passar aqui a fala para o professor César, né, eu acho que tem um ponto que é claro que a gente está muito entendendo, tateando ali como organização, por onde a gente pode caminhar, quais são as ações que de fato fazem diferença, mas tem um ponto que eu acho que quando a gente olha para a carreira, quando a gente olha para as pessoas, para os profissionais, eu acho que tem um ponto que é muito importante da gente trabalhar, que a gente fala muito, que é a questão da positividade tóxica, né? Então, eu acho que se a gente fosse escolher por onde começar a falar sobre como a gente melhora a saúde mental, eu acho que tem a ver um pouco com essa questão da positividade tóxica, essa sensação, essa ideia de que a gente pode estar feliz 100% do tempo, né? Como se a gente fosse obrigado ali, não só desejo, mas uma obrigação da gente estar bem o tempo inteiro. E quando, na verdade, está tudo bem, não está bem, né? Faz parte a gente passar pelo processo, muitas vezes, né, um processo de vou ficar triste, vou ficar frustrado, a gente poder nomear isso, a gente poder saber que isso acontece, para daí depois a gente ir adiante, né? Não tenho nada contra a positividade, muito pelo contrário, acho que aprender aí com as adversidades da vida, eu acho que é fundamental, acho que a gente aprende muito mesmo, acho que a hora que a gente erra, a hora que a gente tem ali uma vivência que não era exatamente o que a gente queria, a gente aprende também, aprende muito, mas a gente precisa cuidar um pouco desse olhar de que é possível ficar 100% do tempo feliz. Eu acho que nessa hora, né, as redes sociais, elas não ajudam muito nesse aspecto, né? Essa questão de redes sociais pílulas diárias de felicidade, então ninguém posta lá que algo é raro, né? Você vê uma postagem falando que algo deu errado, que, né, uma pessoa tá triste, né? Então a gente está sempre com a melhor foto, a foto mais bonita, a foto da imagem mais bonita, o pôr do sol mais bonito. Então a sensação que fica é que as pessoas estão sabendo lidar melhor com os problemas do que a gente, né? Então vai ficando uma sensação de que a gente não está dando conta, de que a nossa vida não é tão boa assim, quando na verdade a gente está vivendo ali uma série são pequenas, né, imagens, e que, na verdade, muitas vezes, quantas vezes, né, para tirar aquela foto do pôr do sol, uma foto que a gente postou, a gente tirou 25 e 24 não ficaram boas, né? Então, a gente precisa também olhar um pouco para isso, trabalhar um pouco isso, para que a gente possa ter essa clareza de que faz parte, né? Eu não estou dizendo aqui que, nossa, todo mundo tem que sofrer, né? Não é nesse sentido, mas a gente entender que sofrimento faz parte, né? A tristeza faz parte. E quando a gente fala da positividade tóxica, a gente está falando daquela coisa de nem dar tempo, né? Então, a pessoa vem, chega, muitas vezes vai contar para você, puxa, fui mandada embora, né? E aí você imediatamente já fala, mas pense pelo lado positivo, você já nem gostava desse seu trabalho, né? Então, mas tudo bem, mas então vamos por partes. Assim, olha, tem uma sensação ruim, às vezes, de ser mandado embora. Que bom, a positividade de a gente pensar que lá na frente vai ser melhor, e tudo bem, mas da gente não pular pedaços, né? Não pular, evitar esses sentimentos que muitas vezes não são ruins com essa
percepção de que não podemos nunca ficar tristes. Então, acho que é importante a gente começar a olhar essa questão da positividade tóxica também, porque ela interfere muito quando a gente fala das pessoas, quando elas estão pensando a sua carreira, e também dentro das organizações, né? Assim, como isso acaba sendo colocado ali como uma cultura, como essa necessidade ali de estar 100%, tudo dando certo, tudo perfeito, senão a gente não consegue ficar feliz, né? Ficar feliz com as coisas que são do dia a dia, com as coisas que são comuns, porque a gente fica colocando tudo sempre lá na perfeição, né? Quando a gente olha nas redes sociais e só o perfeito é que é bonito, a gente acaba não dando espaço para as coisas, para o comum, né? Para o dia a dia, para a gente ficar feliz com tudo isso, tá? Professor, passo aqui a palavra para você. Olha, parabéns pela sua abordagem. Acho que a sua fala trouxe dados estatísticos muito importantes para a gente entender que há uma preocupação muito grande nesse tema, há estudos acontecendo, e o seu discurso reforça a sensação de que a gente precisa perceber tudo isso dentro de uma perspectiva diferente, talvez daquela que nós estejamos olhando, né? É um prazer estar aqui com vocês, espero contribuir muito nessa reflexão, estou acompanhando o chat aqui, e aqui no chat já aconteceu uma transformação muito próxima da sua fala. Inicialmente, havia uma preocupação muito expressiva aqui no chat com as horas AC, até que, repentinamente, alguém começou a postar, ou outros começaram a postar, a explicação de que a hora vai entrar em algum momento futuro, que era para relaxar e aproveitar a palestra, e aí houve uma transformação, uma mudança de foco, e agora tem muita gente aqui dizendo o quanto a palestra está sendo interessante, por trazer o ponto, e alguns compartilhando as suas inquietações aqui também, trazendo esse olhar que você disse, que é importante que a gente desmitifique, né, a situação e a gente encare isso como uma situação que precisa ser conduzida de uma maneira muito específica. Eu gostaria de iniciar a minha fala aqui trazendo uma reflexão para alguns momentos da nossa vida, ratificando o que a Danilka trouxe. Se você olhar um pouquinho agora para a sua história de vida, você certamente vai se lembrar, e se não se lembra, nós vamos provocar essa recordação para algumas fases da sua vida que já aconteceram e não foram fáceis, mas aconteceram e você passou por elas. Uma delas, certamente, você não se lembra, eu não lembro da minha, ninguém lembra, porque foi no período da fecundação. Quando houve a fecundação, já foi um negócio absurdamente desesperador. Milhões de espermatozoides brigando por uma vaga. E um só conseguiu furar, entrar e gerou você. Então, você já é produto de um movimento denso, competitivo e com uma vitória. E que você não participou, literalmente, em nada. Aconteceu. Depois a gente vem com o processo de gestação. De novo, você é refém de um lugar protegido, cuidado por todo mundo, principalmente pela genitora, e durante aquele período que tinha um tempo de maturação, um tempo de desenvolvimento e um momento específico para acontecer. Alguns mais apressados vieram antes do prazo, outros vieram um pouco depois, outros vieram literalmente, mas todo mundo passou por essa fase também. Uma segunda fase, que pode até ter sido mais confortável do que a primeira, porque não havia tanta competitividade, mas note, você estava em um mundo diferente do que era do lado de fora. Estava mergulhado num líquido. E aí vem o nascimento. O primeiro contato que você tem com o mundo real aqui de fora é um tapa que você recebe para tirar todo aquele ar que está preso dentro dos seus canais de respiração por conta do líquido amniótico que estava lá. E aí você entra num novo mundo. De novo, uma outra fase. Depois vem o crescimento, e com o crescimento vem as dores do crescimento. À medida que a gente começa a se desenvolver, a nossa estrutura óssea começa a se consolidar, a gente passa por inúmeras sensações de dores e que nós não temos controle sobre ela.
A gente não pode acordar e dizer, hoje eu não vou sentir dor. Muito pelo contrário. A dor fará parte do crescimento. Quando a gente começa a andar, quantos tombos a gente toma? Quando a gente começa a falar, quantas vezes a gente não sabe dizer o que a gente quer e é preciso contar com a interpretação do outro para a gente receber a água ou o alimento que a gente gostaria. Então, note, durante todas as fases da nossa vida, houve dificuldade e a gente passou por elas. Isso é um discurso positivista. Não, muito pelo contrário. Eu estou trazendo uma contextualização para que você escute o que a Danilca falou e escute o que eu estou dizendo e aproxime-se um pouco mais de perceber que existem momentos da nossa vida sobre os quais nós não temos controle e a gente precisa compreendê-los para entender que eles sofrerão e causarão impactos em nós, assim como nós produziremos também reflexos nos outros que estão ao nosso redor. Isso faz parte da nossa estrutura de vida. E se eu consigo compreender desta perspectiva, certamente a coisa ganha uma outra dimensão do meu olhar. Eu consigo, talvez, compreender que é um momento difícil agora, mas não necessariamente significa que vai durar a vida toda. Em alguns casos, eu vou dar conta sozinho, em outros, eu vou precisar de ajuda de alguém. Pode ser alguém da família, ou pode ser um profissional que vai me ajudar a lidar com aquilo. Entretanto, e isso eu digo para os meus pacientes que me procuram, o psicólogo não tem a solução. A solução é o próprio sujeito que vai encontrar. Por quê? Porque se você não para e pensa e faz uma contextualização do que está acontecendo, não adianta alguém dizer para você como fazer, não tem uma fórmula mágica para lidar com isso. A Danilca trouxe uma informação aqui de número. O Brasil é o primeiro no ranking mundial em termos de ansiosos. E nós estamos falando de uma população no mundo que, assumidamente ou diagnosticada, gira em torno de 264 milhões de pessoas. É muita gente. Então, não é só você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante da gente pensar é como eu lido com isso. O primeiro passo, talvez, seja você compreender o que está sentindo. E, se não compreende, buscar ajuda para que alguém te caminhe junto e vocês dois possam encontrar essa sinergia. Esse é um ponto importante. Um terceiro momento, que é fundamental, é começar a ressignificar algumas das suas práticas cotidianas. A Danilca deu alguns exemplos aqui, né? E eu vou trazer também outros para que você comece a perceber. Ser ansioso, ter ansiedade, não é ruim. Todo mundo tem. Isso está ligado a uma sensação de expectativa que pode ser boa, se nós soubermos lidar com ela. Mas quando a gente não sabe e transforma isso em algo ruim. Eu sou docente. Se eu chego em sala no primeiro dia de aula, me apresento, falo sobre a disciplina e não falo nada sobre prova, possivelmente alguém vai levantar a mão e vai perguntar: como é que será a prova? Eu costumo dizer que, naquele primeiro momento, não valeria a pena falar sobre a prova. Por quê? Porque já vai gerar uma expectativa. Se eu disser que a prova vai ser tranquila, vai ter alguém que vai dizer assim, tranquila porque ele sabe. Se eu disser que a prova vai ser complexa, vai ter alguém que vai dizer assim, Deus me livre, estou começando o semestre desgraçado, já veio me causar terror. Então, sempre vai ter alguém que vai ter um olhar um pouco mais preocupante para aquela fala. Mas isso faz parte, saber que, em algum momento, haverá uma avaliação formal. Então, o que eu tenho que fazer até lá? Me preparar para aquilo. Aproveitar cada momento para que, quando aquela ideia se tornar concreta, eu esteja pronto para lidar com ela. Eu costumo encontrar vários alunos reclamando que não tem vaga no mercado. E tem, e muita. Por outro lado, eu encontro muitas empresas reclamando que não conseguem encontrar o profissional bem preparado para as vagas que eles possuem. E é muito também. Como é que a gente não consegue conciliar esses dois pontos? Como é que a gente não consegue fazer com que essas duas necessidades
se convirjam e se transformem num bem para todo mundo. Porque, em algum momento, alguns desses atores desse processo não estão cuidando do que lhes cabe. A empresa talvez não está se preparando para isso como deveria, a Danilca já trouxe um dado importante, e talvez você também não esteja se preparando como deveria, porque em momentos em que haveria necessidade de um olhar direcionado para buscar a qualificação, buscar a capacitação, organizar a sua agenda para estudar, para se preparar, você está desperdiçando o seu tempo sofrendo quando poderia procurar ajuda, quando poderia buscar por um acolhimento que desse uma caminhada diferente. Outro dia, assistindo uma palestra de um filósofo a quem eu admiro bastante na perspectiva da filosofia, ele trouxe um exemplo que eu quero compartilhar com você, muito curioso. Talvez você não seja da época dessa tirinha, porque era nítida, uma tirinha de jornal. Era um desenho em que um personagem, Charlie Brown, e o seu cachorro, o Snoopy, conversavam. O Snoopy sempre se caracterizou pelo sarcasmo e o Charlie Brown pelo olhar negativista da vida. Então, o Charlie Brown é aquele sujeito que reclama de tudo, parece uma hiena. E o Snoopy é o cachorro que está de bem com a vida. E os dois conversavam. É uma história de desenho para criança, mas essa trouxe uma reflexão importante. Os dois sentados no telhado da casa do Snoopy, na casinha do cachorro, e o Charlie Brown, olhando para o horizonte, ele diz para o Snoopy: um dia nós vamos morrer. Aí, segundo quadrinho, nenhum balão, os dois não se falam. No terceiro balão, o Snoopy pergunta para o Charlie Brown: ok, um dia. E o que a gente faz com todos os outros? Essa é uma reflexão importantíssima. O que a gente faz com todos os outros dias? Essa é uma questão para a gente pensar. Quando a gente começa a falar de carreira, por exemplo, se a gente for buscar historicamente o significado etimológico da palavra carreira, ela traz uma alusão a um local onde as carruagens passavam. Olha que coisa bizarra, pitoresca. O que é uma carreira? Um local onde as carruagens passavam. Com a evolução, ela vem ganhando uma outra conotação. E no mundo contemporâneo, ela tem duas perspectivas de olhar. Quando você pensa a carreira no indivíduo, ela é completamente imprevisível. Não é mais uma linha reta. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Eu vou, bato a cara num lugar, volto, começo de novo. Tem um monte de experiências ao longo do tempo que vão definir a sua carreira. E você tem que estar aberto para isso. Se nós estivermos falando na perspectiva da organização, talvez eu tenha uma linha melhor definida. Por quê? Porque há uma previsibilidade. Se o cara fizer esse curso, ele pode alcançar esse cargo e depois esse e esse, essas posições. Então, ele pode prever onde ele quer chegar. Mas algumas empresas vão te oferecer uma carreira em Y. Você quer ir para cá ou para cá? Então, a gente vai voltar a um ponto de partida. Quem é você nesse ambiente em que você está? A Danilca falou sobre isso. Entender quem você é, quais são seus pontos fortes e fracos, talvez comece a te ajudar a lidar com essa ansiedade. Por quê? Você vai compreender que ela também é uma fase e ela também pode ser trabalhada, desde que você dedique uma atenção para isso. Isso não significa que após essa palestra aqui, o mundo vai ficar perfeito. Você acabou a palestra, uau! Encerrei, estou zen, não tenho mais ansiedade, serei uma pessoa completamente diferente. Não vai rolar. Isso fará parte da nossa vida, porque é do ser humano. E com a pandemia ganhou uma dimensão muito maior. Mas isso não significa que eu tenho que olhar para isso e o mundo para por conta disso. Não, o mundo continua. E está aí como desafio diário para a gente enfrentar. Então, esse é um ponto. Quem é você nessa história? E o segundo ponto, qual é o cenário em que você está contextualizado? Se a gente não sabe onde está,
tudo pode ser um perigo, tudo pode ser um risco. Sabendo onde está o risco, vai existir, isso faz parte da realidade também. E eu preciso compreender que sem risco não tem vida, que a vida é um risco constante. Os cenários de desafios que você enfrentou antes de ter consciência de quem você é, essa consciência que você tem hoje, já eram grandiosos demais, mas você passou por todos eles, foram fases. Quando você começou a procurar emprego, fase. Eu estou lembrando aqui agora, conversando com você, da minha história. Quando foi o meu primeiro emprego de carteira assinada, com quantas idas e vindas, quantas cabeçadas eu dei, quanta angústia eu senti porque não estava arrumando nada. Se você não está agora no mercado, você deve estar pensando a mesma coisa. Caramba, o cara está falando ali, parece que ele está dizendo para mim. Pois é, eu ouvi uma fala numa palestra da Estácio, quando eu estava assim, procurando e não arrumava nada, em que o cara disse assim, ó, você que está no auditório, prestando atenção na minha palestra, eu vou te fazer um desafio. Se você é bom, bom mesmo, mas muito bom, se garante, existe uma vaga guardada para você no mercado. Vai demorar para você achar, mas até achar, se prepara, porque quando vier, você vai decolar. Eu saí daquela palestra arrepiado e fico arrepiado até hoje quando lembro daquela experiência. Porque quando apareceu essa vaga, eu decolei, mas até a vaga aparecer, eu me preparei. Esse é um ponto. Começa a canalizar a energia para algo que te traga resultado positivo. Essa positividade que a gente vê em excesso, a Danilka fez uma observação interessante. Ninguém posta uma imagem lá na rede social de que não está bem. Está todo mundo muito bem. Ok, a gente precisa da rede social? Precisa se manter antenado? Não, eu vou radicalizar, não quero. É possível que você tope fazer isso também, mas não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que você compreenda que nem tudo que está ali é uma verdade absoluta. E ainda que não seja uma verdade absoluta, aquela é a verdade do outro, não é a sua. Você precisa olhar para você. Eu ouvi da minha avó, que nunca trabalhou em uma empresa. Era uma do lar, como se dizia no passado. A minha avó disse para mim, pior do que não ter oportunidade é ter e não estar pronto para aproveitar. Então, se prepara. Busca informação, busca conhecimento, ressignifica as suas fontes de informação. Talvez você está dando muito crédito àquele lugar que só divulga informação pesada, negativa. Vá assistir outros. Verifique a sua rede de contato. Tem gente que te puxa para baixo, ok, mas começa a fazer mais contatos, então, em quem te ajuda a pensar diferente, em que te dê momentos de gargalhada. Isso faz um bem absurdo quando a gente ri sem compromisso. E aí você está me ouvindo, está dizendo, é muito fácil falar isso, porque ele não está vivendo o que eu estou vivendo. Não, eu não estou dizendo que eu sei o que você está passando, porque não tenho condição de saber. Ninguém tem. Cada um sabe onde a corda aperta, mas é importante, se nós estamos falando de ansiedade e carreira, que você perceba que até a página 2, as duas coisas caminham juntas. Da página 3 para frente, elas vão se distanciar. E aí você vai ter que fazer a escolha. Ou mergulha na ansiedade e passa a sofrer um transtorno, ou você mergulha na carreira e lida com os desafios de uma maneira diferente. Porque condição você pode ter, mas é preciso fazer esse stop. E depois o gol. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Então, esse ponto que a gente está tratando aqui, talvez seja um ponto importante para fazer você botar o pé no freio. Opa, para onde eu estou direcionando a minha energia? Para onde eu estou direcionando o meu desejo de bem-estar? Se a Danilka trouxesse, ou eu, outras pesquisas de mercado, a gente ia encontrar também indicadores assustadores de pessoas que estão insatisfeitas no ambiente de trabalho e gostariam de trocar de lugar. Então, note, não é uma questão
pontual da pandemia, não é uma questão que nós estamos trazendo porque achamos interessante, não, isso é parte da realidade do mundo. Sentir ansiedade faz parte da natureza humana? Sim. Então, ter esses momentos de descompasso fazem parte da nossa experiência de vida e que podem nos ajudar a crescer também. Viver dependente disso ou aprisionado dentro disso, aí vira um transtorno. E você vai precisar de ajuda. E existem profissionais para isso. Aqui na Estácio, por exemplo, além do SPA, do Serviço de Psicologia Aplicada, a gente tem o Núcleo de Apoio e Atendimento Psicopedagógico, que é uma área que eu coordeno nacionalmente. O que a gente faz lá? Todos os profissionais que são responsáveis pelos NAPs espalhados pelas unidades no Brasil, eles estão lá como um espaço de acolhimento para conversar com você e ajudar você com as suas dificuldades de aprendizagem. Note, às vezes você está tão ansioso durante a aula que você não consegue capturar a informação, não processa em conhecimento e tem dificuldade com aquilo. Se você procura um NAP, o sujeito vai conversar com você, vai ouvir e vai te ajudar nesse processo de reencontro do seu norte. Então, o que nós estamos trazendo aqui, a Danilka com a pesquisa dela, eu com a minha experiência enquanto profissional de saúde e enquanto coordenador nacional de um projeto da instituição, o que a gente está dizendo é: você não precisa estar sozinho. Mas alguma coisa terá que ser iniciada com você. E uma delas é esse ponto de parada e pensar: ok, quem sou eu? O que eu quero? Quais as condições que eu tenho para isso e o que eu preciso fazer? Porque também não vai aparecer da noite para o dia se não houver um empenho seu. Agora, empenho significa lidar com um processo que vai levar um tempo e que não é de hoje para amanhã. E esse tempo ele vai trazer ansiedade natural, uma expectativa natural, mas eu preciso começar a reconhecer em que momento isso está me impedindo de caminhar. E aí eu preciso de ajuda. E existe ajuda para isso. É importante demais que a gente perceba. Há algum tempo atrás, assisti uma entrevista da cantora Fafá de Belém, e o repórter fez uma pergunta muito curiosa a ela. Por que ela ria muito? Isso virou uma marca registrada do auge da carreira da cantora Fafá de Belém. E ela disse porque ela achava graça da vida. E o repórter perguntou: mas como assim? O que você faz para achar graça da vida? Falou: olha, um monte de coisa, mas uma delas eu posso dizer para você. Eu estou selecionando o meu círculo de amizade. E todo mundo que está com prazo de validade vencido, eu estou tirando. Aí o cara falou: como assim? Você não tem aquela caixinha de remédio em casa? De vez em quando você olha e vê os remédios que já venceram a validade. O que você faz? Joga fora. Aquele remédio não te ajuda. Então, eu descobri que eu tenho amigos que não me ajudam. Eles me levam para um lugar que eu não quero estar. Então, esses, eu estou fazendo igual a caixinha de remédio. Eu estou jogando fora e colocando outros no lugar. Pode parecer um exagero, mas é, no mínimo, um ponto para a gente refletir. Selecione melhor os estímulos que você tem, porque alguns você não vai poder fazer. Eles vão acontecer e você vai ter que lidar com eles. Mas outros vão fazer parte desse espaço que você tem controle. E aí, minha sugestão, comece a olhar para isso. E lembra do Snoopy. Ok, um dia a gente vai morrer, mas o que a gente faz com os outros? Tem um monte de dias aí que você pode aproveitar melhor e talvez não esteja fazendo. Danilka, estou devolvendo a bola. Fernanda, não sei se você quer já fazer perguntas aí, se você separou alguma coisa, se a gente responde aqui um pouco do que já está sendo colocado. Acho que vale uma devolutiva tua, que eu estava vendo tua carinha. E aí tem umas duas perguntas. Tá, eu acho que sim, tudo que o professor traz, né? Eu acho que é bem, inclusive o que a gente fala de carreira, eu acho que essa parte toda de carreira, né? E aí vou trazer um pouco dessa bagagem que eu tenho dentro da companhia de talentos, que faz recrutamento e seleção, né? Então, eu acho que a hora que a gente vê, é uma realidade, mas por incrível que pareça, a gente ter lá um banco de currículos,
mais de 3 milhões de pessoas, e a gente fechar, né, o ano, muitas vezes com processos seletivos, com vagas em aberto ainda, porque não conseguiu fazer justamente essa junção, né, das pessoas com as empresas, e reforça que eu acho que o professor traz muito isso mesmo. Obviamente que existem muitas pessoas no mercado de trabalho que têm possibilidades, que poderiam estar nessas né, fechando essas vagas, então, sem dúvida alguma, acho que tem um trabalho para ser feito como organização, né, até porque as pessoas, eu ouvi aqui alguém comentando, mas as empresas querem pessoas já com experiência, né? Principalmente quando a gente fala do jovem que está ingressando no mercado de trabalho, que ele tem que ter experiência, a gente bate muito nessa tecla, né? Quando a gente fala dentro da companhia de talentos, a gente faz as vagas de estágio, então são estágio já recém-formados, mas quando a gente pega um programa de estágio, por exemplo, obviamente a premissa tem que ser qual? A pessoa que vai lá sem experiência, eu estou oferecendo um estágio para ela que ela possa iniciar nessa vida profissional. Então, a gente também briga muito dentro das organizações quando vem alguém falando, mas eu queria um estagiário com 2 anos de experiência, a gente fala, oi, não, premissa errada, é outro projeto. Mas, assim, porque às vezes a empresa precisa realmente de alguém que já venha com experiência por conta do momento que ela está, algum projeto que ela está tocando. Então, sem dúvida alguma, a gente não está dizendo que não é importante, mas não é um projeto de estágio, então não é uma seleção de estágio. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê um pouco disso, né, assim, da própria formação, e as pessoas muitas vezes elas estão, né, atentas e tentando ali acompanhar essa formação, esse desenvolvimento, mas muitas vezes talvez focando no ponto errado, né? Então, no ponto errado, quando eu falo, gente, aprendizagem, nunca acho, aprendizagem para mim, assim, ela sempre tem um porquê, ela sempre tem um objetivo, ela sempre agrega, mas em alguns momentos é olhar um pouco para isso, assim, o que precisa, o que aquela área precisa, o que aquela profissão precisa, e como que a gente foca nisso, né? Para que a gente também não caia nessa ansiedade, que eu também vi alguém colocando aqui, né? Poxa, a gente precisa muitas vezes, essa coisa do aprender, precisa aprender sempre, precisa estar sempre conectado, obviamente, o mundo muda com muita velocidade, a gente precisa estar atento, mas ao mesmo tempo, a gente precisa cuidar para não sair achando que tem que aprender tudo mais um pouco, porque não dá tempo, não é isso, né? Não é sair o tempo inteiro olhando e falando, não, vou né, atirando para todos os lados ali para conseguir para ter essa sensação de que eu estou aprendendo. Não, de novo, eu acho que esse exercício que o professor fala, né, que eu acho que a gente sempre, quem trabalha com carreira, sempre cai na mesma coisa, né, do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é essencial, e autoconhecimento é isso, é o que você quer, o que você tem de perfil, né, assim, quais são os pontos que você tem que são pontos que a gente considera positivos, quais são os pontos que você precisaria desenvolver, e também não é uma lista, é fácil, né, é fácil a gente fazer uma lista de tudo que a gente quer desenvolver, né? Fica imensa. Às vezes é mais difícil a gente achar a lista do que a gente tem de positivo, né? A gente tem o hábito de ficar olhando sempre o que falta. O primeiro exercício é ver o que você é bom, olhe para aquilo que você tem, que é um diferencial, porque isso é importante na hora de você fazer qualquer escolha profissional. Olha para o que precisa desenvolver, mas sempre fazendo essa relação com o que você quer para a sua vida, para que também você possa ir selecionando e focando nesses aspectos. De novo, a gente vai ter sempre que estar aprendendo, mas não dá para a gente ter essa expectativa que a gente vai aprender tudo mais um pouco de todas as áreas, de todas, né, vai participar de todos os treinamentos, de todas as lives, de todos os desenvolvimentos. Isso também vai gerando uma ansiedade ali de que você, né, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, que também não é positiva nesse sentido. Então, quando a gente começa a conhecer mais da gente, vai focando um pouco mais, isso ajuda também. Inclusive, ajuda nesses próximos passos, né, professora, a hora que você fala, a hora que a gente está focado, a hora que a gente sabe o que a gente quer, a gente também consegue enxergar as oportunidades de uma outra maneira. E não é só porque, aparece, não é que aparece, a gente conta para as pessoas, se a gente prestar atenção, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, ou tem mais clareza do que quer, a gente vai contando para as pessoas, e isso ajuda as pessoas também a lembrarem, nossa, aqui na minha empresa, nossa, conversei com a Fernanda falou que fazia isso, ou a Fernanda falou que estava estudando isso, ou que tinha interesse, vou ver se ela tem interesse na vaga, ou vou ver se a Fernanda conhece alguém, porque ela faz isso, então a gente também vai aproximando. Então, acho que tudo isso quando a gente vai olhando, e eu vendo aqui o chat, né, acho que um monte de gente falando, poxa, eu sinto ansiedade, como que eu diminuo, eu acho que esse exercício de poder voltar e olhar para si mesmo, né, eu acho que é um primeiro movimento. E também vi alguém, eu não vi o nome, mas alguém colocou assim, andar de moto para mim é a minha terapia. Gente, eu sou psicóloga, então obviamente que eu acredito na terapia, mas nem sempre é a terapia para todo mundo, né?
o processo terapêutico, às vezes é o andar de moto, às vezes é o fazer um esporte, às vezes é fazer um lazer que ajuda também a controlar um pouco, e controlar nesse bom sentido, assim, de essas emoções, como que a gente lida com elas. Então, é a gente fazer coisas também que nos ajudam, nos trazem de volta energia para lidar com todo esse dia a dia. Danilca, obrigada, professor César também, é uma delícia aqui o chat, né, e é legal porque parece que é uma grande roda de conversa, né, um acolhendo o outro, um parou de ver a rede social, o outro faz isso também, vai ser bom para você, então, muita gente querendo se livrar de embalagem de remédio vencido, né, professor? Tem muita gente que estava achando engraçado, porque as pessoas, aí eu falei, gente, será que eu sou as pessoas? Porque as pessoas somos nós, na verdade, né? Então, assim, não tem fórmula mágica, né? A gente que tem que ir colocando os nossos limites. Para a gente não terminar a live sem nenhuma pergunta, até porque a Danilca já comentou algumas, eu acho que seria legal pensando, né, em ansiedade no mercado de trabalho, teve uma colega que perguntou como é que faz para não ficar ansiosa numa entrevista de emprego, que pressupõe ansiedade, né? Então, queria ouvir vocês, acho que essa pergunta representa aqui a angústia de todos os outros para a gente ir encerrando. Queria ouvir vocês. Vou começar, tá, professor? Olá. Gente, eu acho que quando a gente fala da entrevista, né, eu acho que processo seletivo não tem receita de bolo, tá? Não existe. Essa coisa de 10 passos, não existe, porque cada empresa é uma empresa, cada pessoa que está fazendo a seleção é uma pessoa. Então, assim, não existe uma coisa que é a grande receita lá. O que existe é, de novo, um preparo, né? Isso que o professor falou do preparo, também para a entrevista é um preparo. E que preparo é esse? Se a gente for pensar a entrevista, você vai estar em um lugar, né, que vão te perguntar coisas sobre você, perguntar sobre sua experiência, que pode ser uma experiência de vida, que pode ser uma experiência profissional. Então, o que é interessante é você pensar e resgatar, né? O preparo, ele vem de você resgatar a sua história, né? Pensa nas suas histórias, pensa nas principais coisas que aconteceram na sua vida, que foram significativas de alguma forma, porque você aprendeu, porque você viveu uma situação diferente. Quando a gente fala de estágio, se você não tem experiência de estágio, né, você vai procurar um trabalho e não tem uma experiência profissional, você pode resgatar da sua história, né? Então, muitas vezes, organizações que você participou, trabalho voluntário que você fez, trabalho na faculdade que você fez, vai resgatando um pouco e pensando de coisas que foram importantes na sua vida, né? Se você já tem uma experiência profissional, vai olhando para a experiência profissional e também resgatando o que foi muito legal que você aprendeu com isso, onde você errou e o que você aprendeu com isso, né? Então, são pontos importantes, porque às vezes a ansiedade da entrevista ela tem a ver e ela vai piorando, né? Quando a pessoa te faz uma você não sabe responder. Daí, naquele momento, você fala, acabou, né? Porque daí vai a outra pergunta, então você já vai ficando nervoso. Então, quando você relembra a sua história, o que você tem, né, de bagagem, de experiências, você consegue ir mais preparado, porque a pessoa te pergunta, você sabe por onde começar a resposta. Então, acho que esse é um primeiro ponto ali para pensar. Seguindo a linha que a Danilca colocou, não tem uma fórmula mágica, né? Mas esse preparo é importante. Eu acrescentaria um outro dado que é fundamental. Seja você. Ponto. Não invente um personagem, não tente ir para a entrevista, seja a primeira ou a 15ª, sendo um personagem, porque se você encontrar um avaliador com experiência, com maturidade, ele vai desconstruir seu personagem. Eu, por exemplo, adoro fazer isso quando percebo que o sujeito vem montado para uma entrevista. Seja você. Se você tiver curiosidade, pergunte. Faz parte, entrevista é uma conversa, é um diálogo. Não necessariamente representa só o outro te perguntando, você também pode perguntar. Agora, preste atenção nas perguntas que você vai fazer. Você certamente participa de grupo de WhatsApp em que alguém botou uma informação e aí três postagens depois aparece um desavisado perguntando: alguém sabe? Quando o sujeito começa a pergunta com esse alguém sabe, eu já nem olho o resto, porque é alguém, certamente, que não olhou o que estava ali antes, não se preocupou em buscar pela informação. Então, seja você, assuma as suas curiosidades, converse com o recrutador, porque isso também mostra para você e para ele
que há um diálogo entre as partes. Você está ali buscando um salário e ele está buscando alguém a quem ele pode pagar aquele salário. É uma troca de interesses. É um negócio que está acontecendo. E, enquanto negócio, ambos têm que oferecer alguma coisa. Então, não adianta nada você vender um personagem que você não vai conseguir sustentar no dia a dia da empresa, como também não adianta nada a empresa vender uma ideia para você que não representa a realidade do cotidiano dela. Porque depois que você entrar, você vai se frustrar e vai sair, ou a empresa vai sair com você. Então, se prepara, isso faz parte, busque conhecimento, se descubra, identifique quem você é e seja você. Respira fundo antes de entrar, porque é um teatro. Então, antes de entrar, faça um exercício de respiração, né? Controla a respiração. Se estiver com a mão suada, estiver vestido de calça, bota a mão no bolso para ela ficar aquecidinha, para quando você entrar, você cumprimentar o cara com a mão quentinha. Tem um monte de truque que você pode fazer. Mas depois que você estiver lá, assuma você como sendo o protagonista do processo. Não tem coisa melhor. E outra, se não rolou, não era para rolar. Aquela vaga não era para ser sua. Mas é uma oportunidade única de você aprender, fazer uma autoanálise, olhar onde foi que eu pisei na bola, onde foi que eu dei mole, onde foi que eu preciso rever o meu processo, e na outra você estará melhor preparado, continuando sendo você. Acho que essa é a dica que eu poderia te dar. Muito bom. Sandra, só completar Danielka, com duas coisas. Um que eu acho que o professor fala, né, de seja você mesmo, porque aí sim, se você for aprovado, é essa pessoa que você mostrou que é esperado dentro da empresa. E a gente não consegue sustentar quem a gente não é. Né? E isso é muito sofrido. É ruim para a empresa, obviamente, mas é muito sofrido para o profissional. Então, acho que esse é um ponto. E o segundo, que eu acho que essa última coisa que o professor trouxe, né, assim, gente, às vezes, quando a pessoa é reprovada, nem sempre ela é reprovada porque ela não é boa. Para aquela, né, assim, ela não é boa ou ela não tem o perfil daquela. Ou, às vezes, isso acontece muito dentro da consultoria, a gente, às vezes, reprova porque ela é boa demais para aquela empresa. Né? Então, assim, para aquele momento de empresa, aquela empresa está no momento que ela ainda não dá conta de oferecer todos os desafios desse profissional. Então, não olhem a reprovação como... eu sei, eu entendo que ela é frustrante, porque existe uma expectativa, mas nem sempre ela é uma reprovação no sentido de, olha, você pisou na bola, e por isso que tem que olhar, né, para a gente conseguir falar, mas calma aí, deixa eu ver, eu pisei, onde que eu pisei na bola? Não pisei, o que foi? Nesse, o que pode... Mas, e é uma experiência, toda entrevista é uma experiência de autoconhecimento, porque você é forçado a falar sobre você, né, então eu acho que é sempre olhar também nessa hora os aprendizados que o processo seletivo traz para que você possa ir para o próximo mais seguro de si, com mais clareza ali de quem você é. Muito bom, muito bom. Já está estourando no tempo. Aqui vocês estão com vários fã-clubes, tirei uns prints para mandar para vocês. Agradecer demais, quero dar alguns recados importantes. O Thiago colocou no chat, o Thiago é o nosso super cara que faz acontecer aqui a live. Uma pesquisa de reação, gente, se quem puder preencher, é bacana para a gente saber, né? Assim, o que vocês acharam legal, o que ficou faltando. Esse mês da carreira, ele está sendo todo feito já com base nos feedbacks do ano passado, então a gente está super feliz de ver que a gente vem alimentando isso. Hoje o dia ainda tem 3 lives, então agora dá tempo de almoçar e voltar. À 13h tem Se Desvencilhando da Síndrome do Impostor com o Laser da comunidade Empodera. Vão ter 3 alunos fazendo perguntas para o Laser, falando sobre a síndrome do impostor, né, o que o negro sente, então vai ser bem interessante. Às 17h, a gente tem uma que é Ganhe Dinheiro Estudando. A instituição de vocês tem algumas ferramentas para ajudar vocês ou a arranjar emprego ou ganhar um dinheirinho enquanto está estudando, então não percam às 17h. E às 19h, a gente tem Construindo uma Carreira com Protagonismo e Autonomia, em que a gente vai ter a Arteplan, contando um pouco como é que você né, faz essa trajetória, além da Patrícia Cupelo, que é uma professora bem reconhecida aqui nossa, que fez o documentário da Juliette, vai contar um pouco como é que, né, o protagonismo e a autonomia caminhou na carreira dela. Então, acho que só tenho a agradecer, a gente sempre aprende, a gente aqui do time de carreiras fica feliz que a gente trabalha com uma coisa que a gente está constantemente aprendendo,
Professor César e Danilca, queria que vocês falassem o LinkedIn de vocês, porque eu tenho certeza que o fã-clube aumentou. Qual que é o seu, professor? O meu nome completo é César Augusto Lessa Pinheiro. Colocou lá, vai achar, e é só entrar, e certamente vai ser um prazer tê-los na rede lá para a gente trocar figurinhas. Eu já coloquei meu e-mail aqui no chat também, viu? Porque alguém perguntou, o e-mail dos professores, então eu botei o meu e-mail particular aqui no chat, se alguém quiser fazer contato, estou à Tá disposição. bom. Falaram Tá que bom? vocês fazem uma dupla perfeita, tá? Bom, Vamos lá, Danilca. tudo Qual que bem. é? Sim, O perfil. meu é Danilca, o meu também é Danilca, opa, calma aí, deixa eu pegar, Danilca tracinho Galdini. Se vocês colocarem Danilca, gente, Danilca só Não tem tem uma, muitas, né? não tem muitos. Vocês vão achar fácil também, tá Tá bom? bom, tá bom. Gente, obrigada. Vamos almoçar e 1 da tarde a gente volta. Obrigada demais. Obrigada. Kelly, obrigada pela dedicação. Beijo. Até. Um Tchau, abraço, Obrigada, tudo tchau. de gente. bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.